Boa noite, pessoal. Desculpem os problemas técnicos aí. Sejam todos muito bem-vindos ao CEL nessa noite. Eu sou o João, né, fui convidado nesse dia, né, nessa terça-feira, estar aqui com vocês falando sobre esse tema, Meu Reino Não é Deste Mundo. Como a gente sempre faz aqui no Centro Espírita, né, para começarmos os trabalhos, pediria que todos fechassem os olhos nesse instante e buscassem elevar o pensamento, buscando as boas energias dos guias e mentores desta casa, que eles possam estar conosco e que possamos estar harmonizados com eles nessa noite, possamos receber essas boas energias, essa harmonização e levá-la conosco quando retornarmos para a nossa vida diária, para a nossa semana. Agradecemos imensamente por todo o apoio da equipe espiritual. Agradecemos pelas oportunidades de aprendizado aqui do plano encarnado, que possamos ter alguns minutos de aprendizado conjunto nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, né, a essa palestra, né, que eu vim aqui hoje apresentar para vocês, falando sobre essa lição de Jesus, né, que nos trouxe sobre o seu reino não ser deste mundo. Sempre no início das minhas apresentações eu pergunto, né, tem alguém aqui que é novo no Espiritismo, que está vindo pela primeira vez, ou que está aprendendo agora os conceitos do Espiritismo? Né? Se todo mundo é bem, bem experiente, eu posso pular essa primeira parte aí, que é basicamente uma introdução rápida aos principais conceitos do Espiritismo, o que é o espírito, o que é o espiritualismo. Sim, todo mundo está chique? Posso fazer uma pergunta? Então, posso fazer questionário? Fazer prova? Então, basicamente, o Espiritismo é a ciência, a filosofia que trata e cuida dos espíritos. Todos esses conhecimentos foram trazidos para nós, aqui do plano encarnado, por Allan Kardec, através de uma metodologia, que é uma metodologia de perguntas e respostas que ele fazia diretamente aos espíritos através dos médiuns da época, lá por 1850. E a partir dessas perguntas e respostas, ele obteve esse conhecimento que ele codificou, que ele escreveu nos seus livros. Então, todos os livros de Allan Kardec são colhidos através das perguntas e respostas que ele fez aos próprios espíritos, através dos médiuns. Então, tem aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos, falando sobre o conceito de espírito, que nada mais são do que os seres inteligentes da criação, e o que somos nós encarnados, nós que estamos aqui no plano terrestre. Somos espíritos que estamos passando uma chuva, tendo uma experiência de aprendizado enquanto espíritos encarnados. Também tem o termo alma, que também era utilizado. Então, o espírito não é mais do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é acessório, sujeito à destruição. Então, o espírito é o ser principal. Todos somos primeiro espíritos e depois vimos aqui, chegamos aqui ao planeta Terra nessa experiência encarnatória e ao acabar a vida do corpo, que a gente aqui chama de morte, no Espiritismo a gente prefere o termo desencarne, ao acabar essa vida do corpo físico, a gente retorna à nossa vida espiritual, à nossa pátria espiritual. Então, o Espiritismo é o estudo do espírito, tudo o que ele é, de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele passa por essas etapas de encarnação, como funciona o mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Então, o Espiritismo é uma corrente do espiritualismo, e o espiritualismo é a doutrina oposta ao materialismo. Então, todo aquele que crê em algo maior do que apenas a carne e a matéria é espiritualista, incluindo todas as religiões e todas
as doutrinas que acreditam em Deus, Alá, né, qualquer divindade, né? Mas o Espiritismo especificamente, ele tem como foco, como, né, a sua principal característica, esse conceito de que o espírito imortal é o nosso cerne e o corpo físico é apenas uma maneira desse espírito evoluir, né, uma experiência que o espírito tem para poder continuar a sua tarefa infinita e eterna de evolução. Né? Então, todo espiritualista, né, crê em algo maior do que o materialismo, mas o espiritismo se separa por ser o princípio de conjuntos e leis que revelam a existência dos espíritos e suas relações com o mundo material. Né? Isso está lá também nas respostas dos espíritos, né, através desses livros que eu trouxe aqui. Né? No final das contas, a gente chama esses livros de codificação, né? Porque apesar do Allan Kardec tê-los escrito, ele simplesmente copiou as mensagens que eram passadas a ele através dessa interação com os próprios espíritos desencarnados através dos médiuns. Então, o espiritismo ele tem alguns conceitos básicos, né? Ele é uma doutrina filosófica com bases científicas e efeitos morais ou religiosos. A gente não gosta de dizer que o espiritismo é uma religião, né? Porque a palavra religião ela implica em existir algum tipo de dogma ou verdade absoluta que não pode ser questionada. E nos próprios livros do Allan Kardec ele diz: se a ciência ou alguém descobrir alguma coisa que esteja errado aqui nesses livros, fiquem com a ciência. Né? Não há verdades absolutas no espiritismo, tudo pode ser questionado. Né? Mas como a doutrina fala sobre os efeitos morais das ações, né, das pessoas, então alguns dizem, mas é uma religião, é como se fosse uma religião. Né? A única diferença que a gente gosta muito de acentuar é que no espiritismo não existe nenhuma verdade absoluta, né, como em outras religiões dogmáticas. Mas também gostamos de afirmar com muita clareza, né, que nós espíritas aceitamos, honramos e respeitamos todas as religiões. Todas elas têm aspectos benéficos, né? Toda religião tem um fundo moral e isso, com certeza, tem aspectos benéficos e devem ser respeitadas todas as crenças religiosas, todas as doutrinas religiosas. Bem, ela foi codificada, né? Então, escrita por Allan Kardec a partir da sua interação com os espíritos, no século XIX, 1850, por ali. Ela trata da origem, natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo material. Foi codificada pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec porque ele já era um professor e um autor de livros de pedagogia na época, né, e ele não queria confundir o seu trabalho sobre o espiritismo com o seu trabalho lá do seu estudo, da sua pedagogia. E surgiu num momento propício por iniciativa dos espíritos que o buscaram para trazer essas informações, para trazer clareza sobre muitos dos ensinamentos que haviam sido trazidos para a humanidade na época de Cristo, por Cristo, né, nos escritos que foram realizados a partir da sua vinda, né, principalmente a Bíblia. Então, os fundamentos do Espiritismo são a existência de Deus, que é a força criadora que criou todos os espíritos, tudo o que há. Né? Então, isso é uma das bases do Espiritismo. A imortalidade da alma, que o que morre, o que desencarna, né? O corpo físico ele tem um fim, como todas as coisas materiais, tem um começo e um fim. Mas o espírito é criado por Deus e imortal. E que o espírito conserva a sua individualidade após a morte do corpo físico. Né? Então, existem algumas doutrinas que dizem que, né, a alma é tirada de um oceano, é uma gotinha de água que é tirada para, né, ser o que faz o corpo físico se mover e depois volta para o oceano e se mistura com as outras. Né? E o Espiritismo acredita que cada espírito tem a sua individualidade e tem sucessivas encarnações em que aprende, né, e vai aprendendo e evoluindo nessas sucessivas encarnações. E o espírito evolui sempre, passando por vários ciclos de existência no plano material, e chega um momento que ele já está evoluído o suficiente para não precisar mais retornar ao plano material e continua a
sua evolução lá no plano espiritual mesmo, sem precisar mais voltar aqui, esquecer todos os erros, passar por uma encarnação e repetir, repetir, repetir. Né? Isso é necessário até a hora em que chega a um determinado nível de aprendizado e daí não precisa mais. Bem, então o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, ou seja, de todos nós, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então a gente sempre gosta de dizer que todos somos espíritos. Alguns estão encarnados, né? E outros estão no plano espiritual. Tem esse livrinho, O que é o Espiritismo, que eu fiz questão de trazer, né? Que é tipo um resumo de todos os outros. É um livrinho bem curtinho, né? Que tem aí as bases, né? O cerne de toda a codificação, que é composta por outros 5 livros. É o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e faltou o Livro dos Médiuns. E aqui tem também um outro que foi publicado depois do desencarne do Kardec, que são as obras póstumas, que é todos os escritos dele que ainda não tinham sido publicados. Bem, pessoal, esse foi o resumo do Espiritismo em 5 minutos. Agora falar um pouquinho sobre o tema que nos trouxe aqui nessa noite, que é uma das passagens do Evangelho, uma das passagens da Bíblia, que é esse tema. Meu reino não é deste mundo. O que Jesus queria dizer quando ele falou sobre isso? Então, para isso eu trouxe daí algumas passagens e alguns ensinamentos que estão aqui nesses livros, para a gente poder conversar um pouquinho, poder nos informar um pouco sobre o que Jesus queria dizer quando ele falou isso daí. Então, isso é uma passagem do Evangelho de João, capítulo 18, em que tem lá: tornou, pois, a entrar Pilatos no palácio e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo, os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então aí é uma celeuma que ouviu lá, porque os judeus ficavam falando que Jesus vinha salvá-los dos romanos, que vinha libertá-los da invasão, do domínio romano. E o Pilatos estava lá como representante dos romanos. Então ele queria saber que história é essa de que ele era o rei dos judeus, que ele era o que ia libertá-los. Então, falando um pouquinho sobre essa expressão, meu reino não é deste mundo, ele é basicamente o tema central no Espiritismo, um dos temas centrais no Espiritismo, que é especialmente abordado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que é voltado somente, principalmente, a tentar explicar e esclarecer algumas das passagens que há na Bíblia a respeito do que Jesus queria dizer quando ele falava as suas parábolas. Então essa frase, ela não indica que Jesus estava alheio ao mundo material, mas sim que o seu verdadeiro reino, do qual ele proferia as suas mensagens e como que as pessoas deveriam se portar, ele era de natureza moral e espiritual, e não de natureza material. Jesus, ele veio como um representante de Deus na Terra para trazer a mensagem, como é que funciona o mundo. E que, como eu falei no começo, o verdadeiro mundo no qual todos nós, de onde todos nós viemos, é o mundo espiritual. E o mundo terreno, o mundo material, é apenas uma etapa de aprendizado e de evolução que os espíritos têm que passar. Então, o meu reino não ser desse mundo é um convite para que os seguidores busquem a edificação desse reino, que é o reino de Deus, o reino do Pai, em seus corações e na prática do bem. Compreendendo então que a vida terrena é apenas uma escola, é uma passagem, é uma etapa de aperfeiçoamento e evolução no progresso espiritual. Gosto muito dessa metáfora da escola. Eu sou professor, então sempre vejo escola e vejo alunos em todos os lugares que eu vou. E algumas vezes me perguntam assim: mas se o planeta Terra é uma escola,
Como é que funciona então? Como é que seria? Seria lá uma universidade? Seria uma pós-graduação? Seria um ensino médio? Né? Então, né, olhando aí por toda a escala da evolução, né, acho que seria adequado dizer que o planeta Terra é o... Depois do pré-primário, tem ali o primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1, em que as crianças estão aprendendo as letrinhas, né, estão aprendendo o básico do básico do básico, aprendendo os números, soma, subtração, beabá. Né? Então, entre o espírito mais, né, pouco evoluído que tem aqui na Terra e o mais avançado, a gente poderia dizer, o pouco evoluído ainda não sabe nem o ABC. E o mais avançado já sabe somar, subtrair e formar palavras usando as sílabas. Né? Então a gente ainda está bem longe de um avanço espiritual mais né, na pós-graduação, da graduação, do mestrado, doutorado. Né? Ainda somos, né, no geral, espíritos que têm muito a aprender pela frente ainda. Né? Então, com essa parábola, com essa frase, com essa informação, o que Jesus quis esclarecer à humanidade é que a meta do homem ao viver na Terra é preparar o seu caminho e a sua felicidade futura no plano espiritual. Né? Então ele indicou o caminho a ser seguido, ensinou como agir nessa caminhada para atingir a perfeição possível, para atingir os aprendizados que ele poderia, enquanto aqui espírito encarnado, seguindo a senda do bem, traçada e exemplificada por ele. Então ele veio e trouxe o seu exemplo da sua vida como um exemplo a ser vivido. E o que Jesus pregava? Amar a Deus, amar ao próximo com a si mesmo, amor, amor, amor. Né? Então esse daí é o nosso objetivo aqui, talvez maior, enquanto espíritos encarnados na órbita terrestre. Aprender o amor. O amor aos próximos, que são os familiares, o amor aos não tão próximos, que são os conhecidos, o amor aos distantes, a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui como nós encarnados e também os que, né, já desencarnaram. Ele teve que esclarecer isso dessa forma porque isso não era claro aos judeus na época. Né? Eles interpretavam Jesus como sendo o Messias esperado, que os libertaria não do domínio do corpo físico, mas do domínio romano, que tornar-se-ia seu rei e daria a esse povo o poder sobre os demais. Né? Então, muitos interpretavam ele como o Salvador, mas o Salvador da vida terrena. Né? E ele tinha muita dificuldade de explicar que não, que o salvamento que ele propunha era o salvamento junto ao Pai, na vida real, que era a vida do Espírito. Né? Então, a pergunta de Pilatos, tu és o rei dos judeus? E o Jesus responde, meu reino não é desse mundo. Ele se apresenta como um colaborador de Deus na direção da humanidade terrestre. Na direção no sentido de tentar guiar a humanidade terrestre, né, para compreender as leis, né, divinas, compreender esse Deus e o que se precisa fazer para chegar a esse reino. Né, que é basicamente seguir as palavras de Jesus. São muito fáceis de compreender, mas muito difíceis de seguir. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? E estar sempre imbuído desse amor fraterno universal. Então, Jesus apresenta o seu reino como o reino da vida futura. O reino para onde o espírito irá após o desencarne, após a morte do corpo físico, e que o objetivo da vida, né, essa questão tão complexa, né, para que estamos aqui? O Espiritismo nos traz com uma clareza muito grande. Estamos aqui porque ainda precisamos aprender algo, né, e o que é que cada um tem que aprender? Aí tem que se olhar internamente, tem que procurar dentro de si quais são os aspectos que ainda, né, demandam o trabalho de evolução próprio. Né? E o sucesso ou insucesso dessa caminhada vai levar a melhores ou não tão boas posições no reino de Deus, na vida futura, na vida espiritual. Né?
Então, a vida espiritual é o famoso reino de Deus, que não é deste mundo, o mundo encarnado. Muita gente se preocupa para onde vão após a desencarnação ou a morte. Sem a vida futura, nós veríamos cessar nossa esperança de um mundo melhor. Sem essa expectativa da vida futura, não haveria necessidade nenhuma de você tratar com fraternidade o seu irmão. Toda a humanidade só teria o egoísmo como único caminho. Sem a religiosidade, sem a crença num outro mundo, numa vida continuada, não haveria nenhuma necessidade de a gente buscar evolução, da gente tentar se melhorar. Então, a esperança do mundo melhor, que o Jesus fala desse reino de Deus, é uma das principais lições do Espiritismo. E o Espiritismo, através da codificação, ele veio tentar esclarecer essas mensagens que não estavam tão claras à época sobre que história é essa de reino de Deus, onde que fica isso, como é que a gente chega lá. E o Espiritismo trouxe lições muito claras e bem objetivas. Assim, olha, para isso que você tem que procurar se melhorar na vida terrena. Por quê? Porque você está aqui para isso e a vida futura, o reino dos céus, ele está aberto a todos. Quando que a gente chega lá? No dia que a gente desencarna. E como que a gente vai estar ao chegar lá? Muito parecido com o que a gente está aqui, com os nossos méritos e deméritos, com tudo que a gente fez de bom para o outro, ou tudo que a gente deixou de fazer de bom para o outro, com tudo que há no nosso coração. Então a gente tem essa nossa experiência encarnatória como uma oportunidade de aprendizado. Mas como é que eu sei se eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender nessa encarnação? Tem uma regrinha bem simples e bem fácil de fazer. Você chega em casa, se olha no espelho, se belisca. Está encarnado ainda? Ainda tem alguma coisa para aprender. Se já tivesse aprendido tudo que precisava aprender nessa encarnação, partia dessa para melhor, ia lá para o reino de Deus. Se ainda está aqui, é que ainda tem alguma coisa para aprender. Mas o que eu tenho para aprender? Essa pergunta deu $1 milhão de dólares, $1 milhão. Cada um tem que perguntar e procurar lá no fundo do seu coração. E as coisas podem ser das mais banais às mais complexas. Pode ter que aprender o amor fraternal, pode ter que aprender paciência, resignação, ter que se reajustar com algum familiar. Os piores problemas da encarnação anterior, os piores desafetos, os piores inimigos, ou nascem como irmão, ou nasce como pai e filho, ou nasce como mãe, ou, se não deu certo nenhuma dessas coisas, o que acontece? Se encontram e se casam. Então, os desafetos de outras encarnações, muito provavelmente eles estão bem próximos de vocês. E é tarefa de vocês, dessa encarnação, restabelecer a paz, restabelecer as boas relações com esses que estão à sua volta. Então, a vida futura é uma realidade material provada pelos fatos, através, principalmente, das comunicações dos espíritos, que em seus diversos níveis evolutivos vêm, falam e o Kardec anota, e daí os espíritos que foram muito egoístas, muito materialistas, que fizeram muito mal durante a vida, vêm e falam, puxa, agora eu estou sofrendo porque não cuidei da minha vida futura. Os que tiveram uma boa vida, que foram, que tiveram um crescimento moral, que fizeram o bem, que amaram, vêm e dizem, estou muito bem, estava na Terra, aprendi tudo o que tinha para aprender, estou aqui no plano espiritual muito feliz, muito tranquilo. Com variados graus entre esses dois extremos, entre os que aprenderam tudo que tinham para aprender, e os que não aprenderam nada que tinham para aprender, os que nem sabiam que tinham que aprender alguma coisa. E tudo isso tem um reflexo na vida futura. E daí, se tinha alguma coisa para aprender e não aprendeu, o que você acha que acontece quando chega lá do outro lado? Faz um cursinho fast track e diz assim, mas o melhor jeito de você aprender é você esquecer tudo e ir lá e reencarnar, vai ser filho do seu pior inimigo. E daí restabelecem-se os
né? Os problemas se resolvem ou não, né? As inimizades se tornam amores e o espírito vai evoluindo com seus passos aí mais acelerados ou menos acelerados, dependendo do seu livre-arbítrio, dependendo das suas escolhas, né? Então, a imortalidade do espírito, com a certeza da vida futura, nos traz com muita clareza o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo lições. Algumas lições são aprendidas de forma mais fácil, outras mais difícil, algumas mais rápido, outras mais demorado. Algumas lições levam uma vida inteira para aprender. Algumas lições demoram várias encarnações. Isso tudo foi só a introdução, hein? Então, quando a gente aceita esse conceito da continuidade da vida, do espírito imortal, com etapas de aprendizado e evolução, não podemos mais viver só pelo materialismo, só pelo dia de hoje, ou mesmo só por essa encarnação, né? A gente tem que preocupar muito com essa nossa vida futura, com como estaremos quando chegarmos do lado de lá, né? Então, essa foi a principal mensagem de Jesus com essa passagem, né? Não poderemos mais viver de maneira leviana e inconsequente. Jesus veio justamente mostrar a nossa responsabilidade no progresso, no nosso próprio progresso. E que temos de fazer em nós e ao redor de nós para tornar a nossa vida melhor, tanto encarnada quanto depois, na vida futura, na vida do Espírito, e tornar, de preferência, a vida de todos que estão à nossa volta melhor também. Então, o reino a qual Jesus se refere, não é um lugar físico, ou não é composto de conquistas materiais. Ele é obtido através da paz interior, do amor ao próximo, a prática da caridade e a busca contínua pela evolução espiritual. Então, Jesus nos trouxe, através dessa lição, um passo a passo, um caminho muito claro do que nós estamos fazendo aqui. Para que serve essa vida encarnada? Não é? Por que as pessoas vêm aqui, nascem, crescem, casam, têm filhos? São todas oportunidades de resgate, oportunidades de crescimento. Às vezes se unem na mesma família diversos espíritos que são afins. Às vezes se reúnem na mesma família diversos espíritos que são inimigos e que precisam se readequar, né? E a prática da caridade, o amor ao próximo, a paz interior, né, é o caminho que a gente deve buscar. Porque ao chegar do outro lado, algumas pessoas dizem assim, se eu fui mais bonzinho do que malzinho, eu vou para o céu. Se eu fui mais malzinho do que bonzinho, eu vou para o inferno. Mas não é tão simples assim. A gente chega lá do outro lado e a gente vai ter as mesmas angústias, as mesmas questões que a gente tem enquanto encarnado. Porque vai ser a mesma pessoa, né? Estando na carne ou não estando na carne, o que tem dentro dela, né, seu jeito de ser, a sua personalidade, os seus aprendizados são os mesmos, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui, né, o que nós deveríamos estar fazendo aqui, e todos os que têm o conhecimento do espírito, do espiritismo, já não tem mais a desculpa de não saber o que estão fazendo aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui o que deveríamos estar, pelo menos, né, fazendo, é buscar a nossa evolução espiritual. Buscar a paz interior. Buscar a vibração contínua no amor. Seja o amor ao mais próximo, ou ao próximo que não é tão próximo, ou aquela pessoa que você nem conhece, né? E que é justamente o que o que Jesus nos apresentou como a sua mensagem, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito fácil de falar, quase impossível no nosso dia a dia, no nosso atual nível de evolução, da gente conseguir fazer isso. Mas deveria ser um esforço, né? Ele está deixando bem claro aqui, as mensagens do Espiritismo deixam bem claro, deveria ser um esforço diário e contínuo de todos nós, buscar a nossa evolução, buscar essa paz, esse amor, buscar o que alguns chamam de céu, paraíso, na nossa vida diária, na nossa relação com os nossos queridos próximos, né?
buscar tratar bem a todos que estão à nossa volta, nossos familiares, tratar bem a todos que estão no nosso trabalho, né? Ser o que leva a bandeira da paz em todo lugar que vá. Porque gente que não tem esse conhecimento e está guerreando, ainda no egoísmo, ainda querendo humilhar um ao outro, ainda preocupando com as coisas materiais muito mais do que espirituais, está cheio por aí. Então os espíritos deveriam ser, a partir desse conhecimento, né, focos de luz que possam propagar esses conceitos e principalmente esses sentimentos em todo lugar em que eles vão. Né? Então, a compreensão da vida após a morte, né? A morte é um termo que tem muito conceito de fim. Né? Quando a gente fala morte, usualmente a gente pensa, fim, negritude é o acabou. Né? Mas aqui a gente gosta até de não falar morte, a gente fala desencarne. Por quê? Porque o espírito continua vivo. Não existe esse conceito da morte enquanto fim de alguma coisa. Ele simplesmente passa de uma etapa de encarnação para uma etapa de desencarnação. E tem até uma coisa que eu falo algumas vezes, e algumas pessoas até ficam um pouco chocadas. Se você está aqui e todas as pessoas com quem você fala não te respondem, é porque você já desencarnou. Né? Se você fala com as pessoas e elas não te ouvem, não te respondem, você já desencarnou e nem percebeu. Né? Aí tem o pessoal que fala assim, se é o caso de você, vai ali no corredor, no final do corredor aqui tem uma luz. Dirige-se à luz que vai ter alguém ali que vai te explicar como é que aconteceu o seu desencarne e para onde que você vai a partir de agora. Não precisa mais ficar aqui entre os encarnados. Né? Você não tem mais como interagir com eles, você não está mais aqui no plano encarnado. É tão transparente essa transição que alguns nem percebem. Né? Continuam fazendo as mesmas coisas, só que acham estranha. Pô, já vou para o trabalho, ninguém faz o que eu mando. Né? Lá em casa eu falo, ninguém faz o que eu falo. Né? É muito estranho isso. Desencarnou. Né? E nem percebeu. Porque não muda nada. Né? Você continua sendo você. Né? Se você tinha amor no coração, continua tendo amor no coração. Se tinha ódio no coração, continua tendo ódio no coração. Mas onde é que eu faço para me livrar desse ódio? Faça as pazes aqui, agora, já. Né? Antes que acabe o seu tempo. Então a vida terrena é vista como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, enquanto a vida espiritual é o destino final, onde o indivíduo colhe os frutos das suas ações e escolhas. Né? Alguns chegam lá do outro lado, quando percebem essa questão, puxa, não fiz as pazes com aquele que deveria ter feito as pazes, não amei o quanto eu poderia, não fui caridoso. Né? E daí, né, vai ter que ter uma outra oportunidade de encarnação, uma outra situação. Né? E aqueles que, por outro lado, conseguiram cumprir os seus propósitos evolutivos, conseguiram dar os passos que tinham se proposto, né? Eles se acham muito bem, muito felizes, muito alegres do outro lado. Puxa, realmente consegui dar aquele passo, consegui aprender a ter paciência, consegui aprender isso, aquilo, aquele outro. Né? Eu, um tempo atrás, eu estava muito feliz, porque fazia 10 anos que eu não ficava irado e não gritava com alguém. Né? Infelizmente, eu tive que resetar essa contagem, porque alguma pessoa conseguiu me tirar do sério. Tinha pessoas que me conheciam há 10 anos, nunca tinham visto eu gritar plenos pulmões. Né? Algumas pessoas talvez nem consigam conceber eu gritando a plenos pulmões, xingando uma pessoa. Mas aconteceu. Depois que aconteceu, eu falei, puxa, achei que essa lição eu já tinha aprendido. Não aprendi ainda, vou ter que começar de novo. Agora já fazem 2 anos e contando que eu não grito com ninguém. Né? Tomara que eu consiga chegar até o final dessa encarnação e, né, tirar essa da lista das coisas que eu tenho que aprender. Né? Ter paz, ter tranquilidade, não perder a paciência com ninguém. Né? Então, não é porque eu estou aqui dando palestra que eu tenho qualquer coisa a mais do que qualquer um de vocês. Né? Também sou um espírito imperfeito que está na tarefa de aprendizado, tentando dar um passinho por dia, e que é o máximo que se pode esperar, né, de cada um de nós. Que a gente primeiro entenda o que se espera da gente, entenda o que estamos fazendo aqui, e depois tente fazer isso na melhor da sua possibilidade. Né? E se cair, perceber que caiu e tenta se levantar e melhorar no dia seguinte. Né? Uma definição que eu gosto muito de espírita
Espírita é aquele que cada dia está tentando ser melhor do que no dia anterior. É uma definição muito complicada, porque ela não acaba nunca, né? Quando que eu vou estar? Quando que eu vou ter chegado? Nunca. Porque cada dia você vai ter ainda coisinhas que você precisa descobrir e melhorar em você mesmo. Então, a vida futura deveria ser uma das principais preocupações do homem na Terra, as pessoas aqui encarnadas, mas muito poucos têm essa compreensão. E os ensinamentos de Jesus, né, quando fala do seu reino, falam exatamente dessa vida futura, da capacidade que as pessoas têm de desenvolver o seu potencial moral, intelectual, adquirir as qualidades necessárias, tendo por base de tudo o amor a Deus e ao próximo. Então, o Espiritismo não prega o desprezo pela vida terrena ou pelas conquistas materiais. É importante ter um emprego, é importante poder suprir a sua família, ter uma vida confortável, nada disso é contra o Espiritismo. O Espiritismo não é contra a vida material, só alerta para o perigo de que se você focar toda a sua energia, todos os seus esforços só na vida material, né, ao desencarnar, o que você leva? Leva algum dinheiro, alguma joia, ou algum bem, ou algum imóvel? Não. Você leva o que você adquiriu de bens espirituais, morais, intelectuais. Isso, nenhum dinheiro paga. Então, tem que tomar cuidado com o apego excessivo aos bens materiais. Podem prejudicar a evolução espiritual. Como instintivamente o homem procura seu bem-estar, procura manter a sua vida, instintos de preservação, ele também procurará melhorar a si mesmo, o seu ambiente, e mesmo sendo pouco tempo, o tempo da encarnação, esse instinto de conservação e de progresso faz parte das leis naturais. Então não há nada contrário você conseguir procurar um melhor emprego, procurar uma melhor condição física, uma melhor condição social, nada contra, até porque a lei do progresso diz que você tem que trabalhar para o seu benefício e o benefício dos que estão à sua volta. E não há nada contra você receber o que é justo por isso. Mas você não pode focar só nisso, toda a sua vida voltada para o lado material. Então Deus não condena os gozos terrenos, mas condena o abuso dos gozos terrenos. Então, a construção do reino que Jesus fala, se dá através do dia a dia, do esforço individual para a prática do bem, reforma íntima e da busca pela elevação moral. Então, o reino de Deus, ele não precisa ser algo muito distante, não precisa ser algo que vai acontecer, só vou chegar lá quando eu desencarnar. O reino de Deus pode ser construído no dia a dia. Tem algum desafeto? Faça as pazes com ele. Tem algum problema na família? Busque a harmonia. Tem algo que te incomoda dentro de você? Busque burilar, busque se compreender. O que for necessário, vai no centro espírita, vai numa pessoa que possa te auxiliar, seja psicólogo, psiquiatra, a te compreender e a buscar a sua automelhora, buscar a sua paz, buscar a sua evolução. E daí permitir que o reino de Deus se instale na nossa intimidade. Para que o reino de Deus se instale na nossa intimidade, devemos viver de acordo com os valores que demonstram isso. Independente da religião que se professa, independente do que se acredita ou não se acredita. Tem pessoas nesse estado de evolução em todas as religiões, não só os espíritas têm a primazia de evolução. Todos aqueles que têm a crença em uma base moral e que procuram se melhorar, fazer o bem, harmonizar, estar em sintonia com as mensagens de Deus, com o amor ao próximo, estão aí vivendo nesse reino de Deus, instalado na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia. E daí quando chegarem lá do outro lado, vai ser igual. Vão continuar trabalhando, vão continuar amando, vão continuar harmonizados, do mesmo jeito que estão aqui na face da Terra. Então, se as nossas ações são baseadas no orgulho e o egoísmo, na ambição, no valor da posse de coisas materiais, nós estamos distantes desse reino que Jesus nos falava. Mas se são baseados na caridade, na humildade, o reino de Deus estará se estabelecendo em nossa intimidade.
E olha que interessante, não tem mais por que ter medo da morte, né? Você tem que ter medo de não conseguir aprender o que tem que aprender, né? De desencarnar antes de ter oportunidade de, né, acertar os seus débitos, de aprender as suas lições, né, de fazer o máximo proveito dessa sua encarnação vigente. E uma vez conquistado, né, uma vez que o espírito conquista essas lições, né, ele as detém para sempre. Uma vez que tem a paciência, nunca mais perderá a paciência. Uma vez que tem a humildade, nunca mais perderá a humildade. Uma vez que tem a caridade no coração e o amor fraterno, né, nunca mais ele perderá isso daí. E tanto durante a sua vida quanto após o seu desencarne, ele manterá essas lições consigo, né? Então, a cada dia, nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoar através do estudo, prática da caridade, desenvolvimento de virtudes. Se vocês não sabem, por exemplo, como é que eu faço? Ah, vem aí, tem N oportunidades na casa, tem obras assistenciais para mães carentes, tem questão de evangelização de crianças, tem N trabalhos que vocês podem fazer aqui na casa, tem N cursos, cursos introdutórios, PBDE, depois tem o COEM, que é um curso mais avançado, depois tem atividade de desenvolvimento mediúnico, né? Oportunidades aqui na casa estão abertas, tem a livraria, tem a biblioteca, onde tem os livros no qual você pode obter esse conhecimento, mas saber é apenas o primeiro passo, né? Esse é o passo fácil. O passo difícil é caminhar essa caminhada, dar os passos, descobrir lá internamente o que você veio aprender nessa encarnação e, né, trabalhar nesse sentido. E não é fácil, não. Né? Fala alguém que ficou 10 anos lá fazendo continhas. Ah, faz um ano que eu não grito ninguém, 2, 3, aí deu 10 anos, aí voltou tudo a estaca zero. Mas levanta, sacode a poeira e tenta de novo. Então, cada um de nós é responsável individualmente pela construção do seu próprio reino de Deus, né? O reino de harmonia, o reino de amor, né? Através do quê? Das escolhas, dos pensamentos, das emoções, né? De tudo que a gente faz na nossa vida. E a vida terrena, então, é uma escola, onde aprendemos lições valiosas, cada um dentro da sua velocidade, alguns mais rápidos, outros mais devagar, mas uma lição muito legal do Espiritismo, que é também da escola da vida, né? A criança entrou lá no primeiro ano, não aprendeu as letrinhas, ela não vai desaprender o que ela já sabia. Então ela só pode aprender mais coisas. Alguns aprendem mais rápidos, vão que é uma beleza, outros aprendem mais devagar, mas cada um ao seu tempo, né? Cada um de acordo com as suas escolhas, de acordo com os seus méritos. Né? E às vezes, quando a criança fica muito para trás, a professora diz, agora vamos fazer um estudo dirigido. A criança olha e fala, essa professora não gosta de mim, está pegando no meu pé. Mas é justamente o contrário, né? Ela está querendo ajudar aqueles que têm mais dificuldade, e daí entra, às vezes, dificuldades, às vezes, questões, às vezes, entra alguém na sua vida que tira a tua paciência. Por quê? Porque você tem que aprender a paciência. Às vezes vem sofrimentos que estão lá sempre, sabe, para te ensinar alguma coisa. Sempre dá para tirar alguma coisa de bom de cada situação que aparece na nossa vida. São ferramentas que Deus usa para nos ajudar a crescer e nos fortalecer. Pessoal, chegando já ao final da apresentação, não sei se eu me estiquei muito aí. Então, esse conceito, né, essa lição de Deus, ela pode ter um impacto muito grande na nossa postura perante a vida terrena, né? A forma como encaramos a vida terrena. A certeza na vida futura, a certeza de que nós estaremos do lado de lá, igual a gente está do lado de cá, né? Os méritos que a gente tem do lado de lá são de acordo com o bem que fizemos do lado de cá. Os arrependimentos que temos do lado de lá são de acordo com as coisas que deixamos de fazer ou que fizemos sabendo que era errado do lado de cá, né? Então, quando que é o momento da gente começar a procurar criar o nosso reino de Deus dentro da nossa vida? É hoje, é agora, é nesse momento, né? Então, a certeza da vida futura, né, com a certeza da vida futura, os reveses e dificuldades da vida terrena são passageiros e serão seguidos por um estado mais feliz. E a morte física deixa de ser assustadora.
Não é mais a partida para o nada ou o fim de tudo. É simplesmente a entrada numa morada de felicidade e de paz se o indivíduo viveu de acordo com as leis de Deus. Então, meu reino não é deste mundo, convida a reflexão sobre a importância da vida espiritual como caminho para a edificação do reino de Deus em nosso interior, sem ignorar a importância da vida terrena como oportunidade e aprendizado, de aprendizado e crescimento. Ok, pessoal? E aqui, como palavras finais, eu trouxe uma prece, que é uma prece que talvez todos vocês já conheçam, muito provavelmente, que é essa daqui, ó, oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Eu conhecia essa prece desde criança, criado na tradição católica, mas tem uma coisa que eu nunca tinha entendido, que é isso aqui. O que eu não posso modificar? Eu não posso modificar muita coisa. Não posso modificar o passado, não posso modificar o futuro que não dependa de mim mesmo e não posso modificar as outras pessoas. O que eu posso modificar? Permita que eu mude os meus sentimentos em relação aos outros. Permita que eu mude a minha maneira de interagir com as pessoas que estão à minha volta. Que ao invés de criticá-los, eu aceite-os como eles são. Que eu me interesse pelos seus problemas ao invés de ignorá-los. Que eu possa ser afetuoso com os outros ao invés de mostrar-me frio e insensível. A única coisa que eu posso mudar é a mim mesmo. Né? Então, a mensagem dessa prece é muito clara. Né? O que eu não posso mudar? Tudo que está à minha volta. Principalmente os outros. O que eu posso mudar? Só a mim mesmo. Né? Então, a sabedoria para você diferenciar o que você pode e o que você não pode mudar. É saber que a única coisa que eu posso mudar, o único ser na face da Terra que eu tenho poder para alterar, mesmo que seja um pouquinho, com muita dificuldade, é a mim mesmo. Mas alterar como? No sentido do reino de Deus. Pensando, puxa, então, se eu preciso ter harmonia quando eu desencarnar, eu preciso ter harmonia agora. Preciso me harmonizar com meus inimigos, com os parentes. Preciso aprender a ter paciência, aprender a ter paz, aprender a gerenciar minhas emoções, colocando esperança, amor, coragem, paz e alegria em minha vida, em lugar de amargura, temor, desgosto, ódio, ressentimento. O que eu posso mudar é a mim mesmo, e essa mudança, esse caminho trazido por Deus, trazido por Jesus, para o nosso reino, é através da auto-melhora. Então, o que eu tenho que distinguir? Que a única coisa que eu consigo mudar é a mim mesmo, e é aí que está a nossa tarefa evolutiva dessa encarnação e de todos os outros que vieram antes, e, se a gente precisar, de todos os outros que vão vir depois. Então, ao mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar, você está se direcionando aí para o prometido reino de Deus. Então, a resposta à minha oração é: devo e posso mudar somente a mim mesmo. A todos eu agradeço muito pela paciência, pela atenção e desejo uma boa semana, que possamos todos ir com Deus e continuar a nossa jornada de aprendizado e evolução. Boa noite.